A cigarrinha do milho comeu quase 32 milhões de toneladas de cereal em 4 safras. Isso representa prejuízo de 25,8 bilhões de reais para o produtor brasileiro. E a ferrugem asiática está atacando lavouras de soja em pleno início de safra. Mas enquanto as pragas destroem bilhões, a arroba do boi gordo está em alta e pode buscar novos patamares de preço até o carnaval. São 2 crises e 1 oportunidade batendo ao mesmo tempo neste sábado, 31 de janeiro de 2026. Inscreva-se no AgroRadar Brasil e deixe seu like agora. Eu vou te mostrar por que a cigarrinha do milho é a praga mais cara da história recente do agro brasileiro. Vou revelar onde a ferrugem asiática está atacando agora e o que você precisa fazer para proteger sua lavoura. E vou explicar por que o boi pode buscar novos recordes mesmo com todas essas pressões no setor. Você precisa entender essas conexões agora porque elas definem seu resultado em 2026. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil calculou o estrago causado pela cigarrinha do milho nas últimas 4 safras. E os números são assustadores. A praga comeu quase 32 milhões de toneladas de milho entre as safras 2021 e 2022 até 2024 e 2025. Isso inclui tanto perdas diretas de produção, quanto o custo extra para controlar a praga. E o valor total do prejuízo chegou a 25,8 bilhões de reais. É dinheiro que saiu do bolso do produtor. Vou detalhar como esse prejuízo se formou. A CNA, em parceria com a Funcafé, fez um estudo técnico completo. Eles identificaram que houve perda real de 17,94 milhões de toneladas de milho ao longo dessas 4 safras. Isso é produção que simplesmente deixou de existir por causa da cigarrinha. E além da perda de produção, o produtor gastou 14,38 milhões em aplicações extras de defensivos para tentar controlar a praga. Junta a perda de produção com custo de controle e chega nos 25,8 bilhões. E a cigarrinha do milho não ataca só uma região. Ela está presente em 16 estados brasileiros, do Tocantins e Distrito Federal até o Rio Grande do Sul. Passou por Mato Grosso, Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais. É infestação generalizada. E o pior, a praga transmite enfesamentos e o complexo de molicutes que causam doenças nas plantas. E essas doenças reduzem drasticamente a produtividade. É ataque duplo. A cigarrinha suga a planta e ainda transmite doença. Agora vem o detalhe técnico que explica por que o custo é tão alto. Em cenários de alta intensidade de infestação, o produtor precisa fazer até 8 aplicações de inseticida por safra. São 8 passadas de pulverizador. Cada aplicação tem custo de produto, custo de mão de obra, custo de combustível, desgaste de máquina. Multiplica isso por 8. E multiplica de novo pela área plantada. O custo explode. E mesmo fazendo 8 aplicações, você não elimina 100% da praga. Você só controla. E aqui está a conexão que fecha o ciclo da cigarrinha. Dos 25,8 bilhões de prejuízo total, 79,5% vieram de perdas de produção. E apenas 20,5% foram custos de controle com defensivos. Isso mostra que mesmo gastando bilhões em aplicações, a praga ainda consegue causar dano enorme na produtividade. É guerra, cara, que você não consegue vencer completamente. Você só consegue minimizar o estrago. E minimizar o estrago já custa uma fortuna. A CNA alertou que a cigarrinha é uma praga que exige manejo integrado. Não adianta só aplicar inseticida. Você precisa usar sementes tratadas. Precisa fazer controle biológico. Precisa monitorar a lavoura constantemente. E precisa eliminar plantas voluntárias que servem de hospedeiro para a praga. É pacote completo de medidas. E se você falhar em uma delas, a cigarrinha explode na sua lavoura. E quando explode, o prejuízo vem junto. Agora vem a segunda ameaça. E essa ataca a soja. A ferrugem asiática da soja está aparecendo em lavouras no início da safra 2025 e 2026. E isso é péssimo sinal. Porque quando a ferrugem ataca cedo, ela tem mais tempo para se espalhar. E quanto mais tempo ela tem, maior o estrago que causa. A ferrugem asiática é causada pelo fungo que reduz a capacidade fotossintética da planta. A folha fica coberta de lesões. E a planta não consegue produzir energia suficiente para encher os grãos. E o controle da ferrugem asiática também é caro. Você precisa fazer aplicações preventivas de fungicida. E quando a doença já está instalada, precisa fazer aplicações curativas. São no mínimo 2 a 3 aplicações por safra, em cenário normal. Mas em anos de alta pressão da doença, o produtor chega a fazer 5 ou 6 aplicações.
E cada aplicação de fungicida custa entre 80 e 150 por hectare, dependendo do produto. Multiplica isso pela área. O custo sobe rápido. E tem outro fator agravante. A ferrugem asiática desenvolve resistência aos fungicidas. Então você não pode usar sempre o mesmo produto. Precisa fazer rotação de ingredientes ativos. E os fungicidas de última geração, que ainda funcionam bem, são mais caros. Você vai gastando cada vez mais para controlar a mesma doença. É corrida armamentista contra um fungo. E o fungo está ganhando terreno porque se adapta mais rápido que a indústria lança produtos novos. Agora eu vou conectar as duas pragas, cigarrinha do milho e ferrugem asiática. As duas exigem múltiplas aplicações. As duas causam perdas bilionárias. As duas desenvolvem resistência. E as duas atacam as principais culturas do agro brasileiro: milho e soja. Quando você soma o prejuízo da cigarrinha com o prejuízo histórico da ferrugem, está falando de dezenas de bilhões de reais ao longo dos anos. É dinheiro que desaparece da renda do produtor e vai direto para o bolso da indústria de defensivos. E aqui vem a pergunta que ninguém quer responder. Por que o Brasil não consegue desenvolver variedades resistentes a essas pragas? Temos tecnologia para isso. Temos centros de pesquisa. Temos Embrapa. Mas o desenvolvimento de variedades resistentes é lento. E enquanto a pesquisa não avança, o produtor continua dependente de defensivos químicos. E continua gastando bilhões. E as pragas continuam causando estrago. É ciclo que não fecha. Mas agora vem a notícia positiva do dia. E essa é do setor de pecuária. A arroba do boi gordo está em movimento de alta sustentada. E há potencial real para que os preços busquem novos patamares elevados até o carnaval. O período festivo costuma impulsionar o consumo doméstico de carne bovina. E isso serve como combustível adicional para a manutenção ou elevação dos preços atuais. É janela de oportunidade se abrindo para o pecuarista. E a alta do boi tem fundamento técnico sólido. O principal pilar é a oferta restrita de animais terminados. O ciclo pecuário e as condições das pastagens influenciaram diretamente essa disponibilidade limitada. E os frigoríficos estão trabalhando com escalas de abate curtas. Isso aumenta a pressão competitiva pela compra de matéria-prima. E quando o frigorífico compete por boi, o preço sobe. É lei de oferta e demanda funcionando a favor do produtor. E as exportações continuam desempenhando papel crucial. A demanda internacional, especialmente da China, permanece sólida. Isso ajuda a sustentar os preços internos, mesmo em momentos de oscilação do consumo doméstico. O Brasil mantém sua posição como fornecedor estratégico global. E está aproveitando lacunas de produção em outros grandes players mundiais. Quando a Argentina e o Uruguai têm problemas, o Brasil ganha mercado. E ganha com preço melhor. Agora vem a recomendação para quem cria gado. Diante da volatilidade e do potencial de alta, o pecuarista deve acompanhar de perto as cotações regionais e aproveitar as janelas de oportunidade para travar preços. Proteger margem de lucro é fundamental, porque mesmo com o boi subindo, os custos também estão pressionados. Fertilizante subiu 10% em dólar, como você viu ontem. Então não adianta ter arroba alta se o custo subiu na mesma proporção. Tem que fazer conta. E o controle rigoroso sobre custos de nutrição e reposição é essencial. Apesar da alta na arroba, você precisa manter disciplina financeira, porque o mercado pode virar a qualquer momento. Se a China mudar política de importação, o preço cai. Se o dólar despencar de novo, a competitividade cai. Se a oferta aumentar de repente, o preço cai. Então, o momento é de otimismo moderado. Aproveita a alta, mas não relaxa no controle de custos. E aqui está a conexão brutal entre as três notícias de hoje. A cigarrinha comeu 25,8 bilhões do produtor de milho. A ferrugem asiática está atacando a soja. E o boi está subindo de preço. São dois setores sangrando e um setor ganhando dinheiro. E isso mostra a importância da diversificação. Quem só planta milho está sofrendo com cigarrinha. Quem só planta soja está gastando com ferrugem. Mas quem tem integração lavoura-pecuária pode compensar perdas de um lado com ganhos do outro. E tem outro detalhe importante. O custo de 25,8 bilhões queilers com cigarrinha ao longo de 4 safras significa mais de 6 bilhões de reais por ano. É dinheiro que sai da renda do setor. E quando você tira 6 bilhões de reais por ano do milho, reduz a capacidade de investimento do produtor. Ele tem menos dinheiro para comprar máquina nova, menos dinheiro para melhorar a infraestrutura, menos dinheiro para investir em tecnologia. E quando o setor investe menos, a produtividade cresce mais devagar. É círculo vicioso.
E a ferrugem asiática tem histórico ainda pior. Desde que chegou ao Brasil em 2001, já causou prejuízos superiores a 100 bilhões de reais acumulados. É a doença mais cara da história da agricultura brasileira. E continua causando estrago todo ano, porque não tem variedade comercial resistente disponível em larga escala. As pesquisas avançam devagar. E o fungo se adapta rápido. É corrida desigual, onde o produtor sempre perde. Mas o boi mostra que nem tudo está perdido. Quando você tem oferta restrita, demanda forte e mercado externo aquecido, o preço responde. E o produtor consegue margem. É exatamente o oposto do que acontece com milho e soja. No milho e na soja, você tem custo aumentando por causa das pragas. No boi, você tem preço aumentando por causa da oferta restrita. É diferença brutal de cenário dentro do mesmo setor do agronegócio. Eu quero saber de você. Você está enfrentando problema com cigarrinha do milho na sua região. Você já viu ferrugem asiática na sua lavoura de soja. Você cria gado e está aproveitando essa alta da arroba. Deixa nos comentários sua situação. Vamos trocar informação porque quem tem informação de qualidade se protege melhor das pragas e aproveita melhor as oportunidades de mercado. O que fica claro neste sábado, 31 de janeiro de 2026, é que o agro brasileiro enfrenta pressões gigantescas. A cigarrinha do milho já comeu 25,8 bilhões de reais em 4 safras. A ferrugem asiática ataca de novo, mas o boi gordo está em alta e pode buscar novos recordes até o carnaval. Você tem que navegar entre pragas que custam bilhões e janelas de oportunidade que duram semanas. E quem tem gestão profissional consegue minimizar perdas e maximizar ganhos. Se você chegou até aqui, inscreva-se no Agro Radar Brasil, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outros produtores. A cigarrinha comeu 25,8 bilhões. A ferrugem ataca de novo, mas o boi busca novo recorde. Informação de qualidade protege sua lavoura e sua margem. Gestão profissional é a diferença entre lucro e prejuízo. Até a próxima análise.